O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, dia 13, nós celebramos a memória de São João Crisóstomo, grande santo da igreja, de pregação fortíssima e eloquente, mas ao mesmo tempo homem marcado pela dor e pela perseguição. João foi contemporâneo de Santo Agostinho, não se sabe precisamente o ano que nasceu, mas morreu por volta do ano 390, por isso é um dos padres da igreja. Está logo no início da igreja. Mas a vida de São João Crisóstomo é para nós uma grande lição. Era de família rica, sim. Recebeu um dos melhores ensinamentos por parte de sua mãe, mas viveu uma vida meio desregrada na sua juventude. E encantando-se com o Evangelho, recebeu o batismo com 20 e poucos anos de idade e dedicou-se, portanto, a uma vida mais austera. Se tornou eremita, foi para o deserto, para lá viver somente com o necessário e poder ter o tempo necessário para dedicar-se à Sagrada Escritura. Depois de alguns anos no deserto, mas por causa da sua saúde que fora debilitada pela vida desregrada de outrora, ele retorna para a sua cidade, Antioquia, onde foi aclamado diácono e recusou duramente receber a ordenação diaconal, mas se viu pressionado a se tornar diácono. Então se ordenou diácono, dedicou-se exclusivamente ao cuidado dos pobres, e aí então, se foi difícil para ele aceitar o diaconato, imagina agora que o povo queria lhe fazer padre. E aí, como o sacramento da ordem implica no sacerdócio, ele foi ordenado padre. E aí João pregava o Evangelho, convertia tantos, que ganhou o apelido de Crisóstomo. Crisóstomo em grego significa boca de ouro. Daí ficou o seu nome, João Crisóstomo, o grande pregador de Antioquia. Antioquia é terra de grandes santos. Vale lembrar aqui Santo Inácio,
um dos primeiros padres apostólicos que conviveu com Pedro, com o apóstolo Pedro. Foi depois seguidor de Policarpo, então um dos grandes padres da igreja. Mas enfim, passaram os 300 anos entre Santo Inácio de Antioquia e São João Crisóstomo. E então, graças à pregação, e porque ele estava numa cidade bastante influente no Oriente, a igreja o pediu que ele cuidasse da igreja de Constantinopla. Às duras penas ele aceitou ser ordenado bispo. E por obediência o fez. Sendo ordenado bispo, foi enviado a Constantinopla, cidade extremamente confusa, porque era a sede de vamos dizer assim, de um estado do Império Romano. Roma dominava o mundo naquela época. E Roma tinha várias prefeituras, vamos dizer assim. E uma dessas prefeituras estava na cidade de Constantinopla. E por isso era uma cidade de grande bagunça do ponto de vista moral e religioso. João Crisóstomo nunca abriu mão da verdade. E por causa de sua pregação, ele começou a ser perseguido pelos membros do Império Romano e, pasmem-se, pelos monges católicos que viviam naquela região. Aqui, nós lembramos-nos de uma verdade que ainda acontece hoje na igreja. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós, padres, pastores, não podemos cair nessa tentação de sequer pregar aquilo que vivemos, para não correr o risco de reduzir o evangelho a nós. Nós pregamos Cristo, diz São Paulo, e este crucificado, escândalo para um monte de gente. Vale lembrar o evangelho de ontem, quando Jesus, ao falar do anúncio da paixão, escandaliza até mesmo o próprio Pedro. A verdade continua incomodando aqueles que querem continuar vivendo na mentira. E por causa disso, João Crisóstomo recebeu a perseguição do Império Romano e também a perseguição dentro da igreja, sendo exilado no norte da Ásia, num deserto, onde ele escreve de uma de suas cartas ser o deserto mais inóspito do mundo. E morreu já com uma certa idade, em torno de 60 anos, mas por causa das duras penas do exílio. Morreu exilado por causa do evangelho, mas não deixou de pregar a verdade. Olhando para o exemplo de São João Crisóstomo e aquilo que a liturgia da palavra nos apresenta nesta segunda-feira, nós precisamos perceber duas coisas importantes e que não pode estar fora do horizonte daquele que realmente quer seguir Jesus, nosso Senhor. A importância da pregação da palavra e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma vida de oração. Nossa fé vem da escuta, vai dizer o apóstolo Paulo. E aqui, o Evangelho mostra-nos claramente isso. Foi a palavra de Jesus que curou o empregado do oficial romano. Às vezes, nós temos uma certa ilusão de pensarmos que para receber as graças, milagres, sinais ou qualquer outro benefício de Deus, é necessário fazer algo quase que extra-humano, ou então é necessária a mediação de alguém para pôr a mão, tocar uma água, enfim. Precisa de algo simbólico. Não. A grande cura do nosso coração acontece pela palavra. Jesus é a palavra de Deus em sua plenitude. Assim nos atesta o evangelista João. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra é Jesus. Por isso a palavra de Jesus, quando proclamada de verdade e com verdade, cura. A palavra, quando anunciada com destemor, com ousadia, incomoda, porque ela é luz. E a luz, meus irmãos, diz Jesus, refugie onde há treva. A luz incomoda quem está acostumado com a escuridão, né? A gente já fez algum momento da vida essa experiência de acordar de noite e ter que acender a luz do quarto. Dói a vista, porque a nossa
pupila no olho, né, ela dilata-se muito porque está tudo escuro. A gente está de olho fechado, está com luz apagada. E aí, quando a luz acende, aí dói, porque é muita luz que chega aos nossos olhos. Quando a palavra é anunciada, é esta força da luz que vai mostrar com nitidez tudo que está acontecendo em nós e no mundo. Por isso que ela incomoda tanta gente. Mas não é por isso só. Porque nós preferimos, às vezes, ficar adoentados na alma, para receber carinho, para receber compaixão, para receber afeto. Até porque todo mundo tem compaixão de quem está meio que doente, né? E às vezes nós não nos convertemos para continuarmos na posição de coitadinho, daquele que precisa do outro, por um egoísmo, sem a pregação do Evangelho, que chega, seja da leitura, seja por alguém que anuncia, nós não temos a força necessária, a luz extraordinária para iluminar toda a treva do nosso coração. Mas o cristão também, e aí São João Crisóstomo nos mostra claramente com sua vida isso, é alguém que por escutar a palavra, responde a esta palavra com uma vida intensa de oração. E aí, permitam-me falar um pouquinho da primeira leitura onde o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, pede, ou melhor, ordena que nós não deixemos de orar. Ele até conclui a leitura dizendo isso. Portanto, que em todo lugar os homens façam orações, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussão. Como anda a nossa vida de oração? Quanto tempo do meu dia eu tenho para falar com Deus? Porque sem a oração, a gente não consegue destravar o nosso ouvido para escutar a palavra. E orar aqui não significa pedir só por nós, pelo contrário. São Paulo pede algo que eu acho que hoje está faltando muito na nossa igreja. São Paulo pede que nós rezemos em todo tempo, em todo lugar, por aqueles que amamos e também por aqueles que não amamos. Vejam, orar é ir ao encontro de Jesus. E no Evangelho nós temos um exemplo claro da oração. E aqui poderia até dizer, da intercessão de alguém. Porque não foi o oficial romano que foi até Jesus. Diz aqui a palavra de Deus que o oficial romano nem se sentia digno de aproximar de Jesus. Talvez porque era pagão, talvez por causa de uma fé que cultivava, não sabemos. Ele trazia no seu sentimento ele trazia no seu coração esse sentimento de indignidade. Mas um grupo de amigos vai até Jesus. Vejam, nós precisamos na nossa vida de pessoas que nos apresentem a Jesus. Pessoas que nos apresentam Jesus, até temos. Mas será que nós temos quem fale de nós para Jesus? E isso aqui chama-se intercessão. Um rezar pelo outro. E aí tem hora que a gente gasta tempo demais quando estamos na presença de Deus para falar de nós, das nossas coisas, enquanto tem gente precisando mais do que a gente. Nós cristãos precisamos cultivar a oração como esse diálogo com Jesus, para falar com Jesus dos outros, e não falar dos outros para com as outras pessoas, que o nome disso no popular é fofoca. Se a gente tivesse um coração orante, do mesmo jeito que a gente tem uma língua afiada para falar dos outros, o nosso mundo seria um lugar muito melhor. Se a gente tivesse a mesma impetuosidade, o mesmo ânimo para rezar pelos nossos governantes, pelo Bolsonaro, pelo Romeu Zema, pelo prefeito da sua cidade, do mesmo jeito que a gente tem ânimo, coragem, vigor para jogar pedras, e aqui eu não estou defendendo ninguém, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Zema, nem quem quer que seja. Eu só estou dizendo que São Paulo nos pede algo. Orem pelos governantes, versículo 2 da carta de São Paulo aos Timóteos.
O tempo que a gente gasta falando mal dos nossos políticos, nós poderíamos estar intercedendo por eles. Porque não há nada que não possa ser mudado pela vida de oração. Se hoje, meus irmãos, nós temos políticos que temos, é porque nós cristãos amornecemos o nosso dever de orar por aqueles que nos governam, de orar por aqueles que ocupam cargos públicos, porque o oficial romano nem cristão, aliás, nem judeu era pagão. E por causa da prece daqueles que foram até Jesus, ele recebeu a graça. Vejam, São João Crisóstomo entendeu isso. Converteu Antioquia inteira, não pela eloquência de sua pregação, mas pelo vigor de sua oração. E nós precisamos cultivar isso. Ter esta coragem de ir até Jesus e falar daqueles que precisam de um encontro pessoal com Ele. O segredo para a mudança no nosso país, o segredo para a mudança na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho e do nosso coração, não vai se dar quando nós tivermos tudo aquilo que quisermos. O segredo para a verdadeira mudança vai acontecer quando tivermos um encontro verdadeiramente pessoal com Jesus nosso Senhor. Os judeus sabiam disso. Por isso queriam levar Jesus na casa do centurião. O cristão é aquele que sabe disso, que só Jesus transforma tudo, que só Jesus muda tudo. Por isso o cristão é aquele que está, como vai dizer o Antigo Testamento, na brecha, intercedendo, pedindo constantemente para que Jesus vá aonde ele não é convidado, para que Jesus entre onde ele não é chamado, porque onde Jesus chega, a luz da palavra ilumina e a luz da palavra cura, transforma e salva. Hoje, irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de erguer mãos santas, de deixar dissipar de dentro do nosso coração toda contenda, discussão, ira, para que rezando uns pelos outros, rezando pelos que nos governam, rezando por aqueles que precisam da nossa oração, sejamos capazes de comover o coração de Jesus, para que Ele vá de encontro a estas pessoas que precisam de nós, mas ao mesmo tempo que Ele venha ao nosso encontro para curar as nossas enfermidades, para que Ele venha trazer a luz da sua santa verdade ao nosso coração, para, como João Crisóstomo, verdadeiramente sermos santos. Não porque fazemos algo de extraordinário, mas porque dependemos única e exclusivamente da palavra de Deus. Que Ele nos ajude, nos oriente e nos faça renovados no seu amor. Assim seja. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e apresentemos mãos santas e um coração orante ao Senhor.